Eu acho que é muito importante numa mediação, né, na mesa de mediação, as pessoas se sentirem confortáveis. Primeiro, um conflito, você já vai estar tensa. Sim. Se você pensa assim num ambiente judiciário, a pessoa vai ficar mais tensa. Sim. Se você pensa que você não está falando o seu idioma nativo, né, eu acho que você... Porque aquela história, eu posso me comunicar muito bem, eu posso falar, eu posso ser fluente, mas no momento de nervosismo, não flui, né? Muitas vezes pode acontecer isso. Exato. Então, se a gente consegue favorecer esses elementos, aí eu acho que assim, a gente daí consegue focar mais no conflito em si, no problema, para tentar achar a solução. Porque eu tô tirando outras questões que estariam pesadas para aquela família e eu tô amenizando para elas, de fato, trabalharem naquilo que elas, né, precisam trabalhar. Imagina você até assim, olhar para você e falar assim, pô, faz com ela, vai entrar num juiz americano, vai ser um caos de resolver, ela tá falando português com a gente, Exato. Tá nos ajudando aqui, vamos fazer... Não, eu acho que assim, ainda pega um contexto, né? Nós que somos brasileiros, enfim, famílias recém-chegadas. A gente, bem ou mal, a gente tem um parâmetro da lei brasileira, né? E não necessariamente aqui vai ser igual. Então, Exato. Você tem esse parâmetro. E eu também tenho que pensar que coisas assim que eu já vivenciei com os meus clientes depois que tentam homologar uma sentença no Brasil, essa coisa toda, a gente tem que entender no contexto também. Porque não adianta um juiz, enfim, nos Estados Unidos ou na Espanha, não interessa onde aquela família tá, né? Eu tentar encaixar aquela família naquele contexto cultural, naquela decisão, tudo, sabendo que pode ser que aquelas pessoas vão querer voltar para o Brasil. Será que aquilo lá vai fazer sentido, né? Eu ter aquela sentença, assim, tradicional, enfim, quadradinha, que os juízes costumam dar para uma família nesse contexto. Você estuda o caso? Você estuda o casal? Ou é só o que está no papo ali que vocês estão levando? Na mediação, muitas vezes não. É na hora que a gente... O que acaba acontecendo, assim, que a gente chama na pré-mediação, quando você vai conversar com aquelas partes individualmente e todos têm ali o mesmo tempo, a mesma oportunidade, você conversa um pouco para explicar o que é a mediação e eles podem trazer um elemento ou outro trazendo aquela história, mas não é a ideia. A ideia mesmo é você só saber um pouquinho daquele contexto e apresentar a mediação. E aí, durante a mediação, é que as pessoas vão ter ali a oportunidade para falar, né? E o que acontece muito na mediação? Em geral, se existe um mínimo de comunicação, a gente pode até começar com todo mundo na mesa, na tela. A mediação pode ser virtual, tá? Pode ser virtual. Sim, eu faço muita mediação virtual. Né? Então, que tendo lá, de repente tem uma das partes está no Brasil, outra está nos Estados Unidos, ou um está na Espanha, outro está na França, enfim, não interessa aonde está, você consegue fazer virtual. Então, todo mundo ali tem a oportunidade de falar, e às vezes, o que a gente chama de, sei lá, as pessoas não querem estar na mesma mesa, ou não querem estar na mesma tela, pelo menos no começo, não querem se encontrar. Então, a gente tem a possibilidade de colocar essas pessoas num caucus, como a gente chama. Aqui nos Estados Unidos, em geral, na corte, eles fazem isso direto, né? Então, assim, quando você vai começar, principalmente na mediação virtual, já começam em telas separadas. Muitas vezes, eles não colocam as pessoas para tentarem se comunicar, né? Mas eu acho que se a gente está fazendo um trabalho e existe uma possibilidade, eu acho que é muito bom a gente tentar restabelecer um pouquinho de comunicação entre aquele casal. Principalmente se eles têm filhos, né? Porque tem que ter um mínimo aí de cordialidade, de respeito e de comunicação para seguir na criação desses filhos. E o mediador não vai estar lá o tempo todo. Então, se a gente conseguir resgatar um pouquinho ali daquela relação, eu acho isso, para mim, é o melhor dos mundos, né? Além do acordo. E você tem um trabalho legal com o pessoal do Grupo Mulheres do Brasil, né? Em relação a tudo isso. Fala um pouquinho rapidinho pra gente, antes da gente terminar. O Mulheres do Brasil, na verdade, né? Ele foi criado no Brasil pela Luísa Trajano, dona do Magazine Luiza. E, enfim, lá eles têm um trabalho social, assim, é bem maior o grupo nesse sentido, pelo contexto, pelas necessidades. E ela tem células espalhadas em diversos lugares do mundo. E a gente tem aqui nos Estados Unidos, aqui no sul da Flórida, tem Nova York, Califórnia e eu não me lembro em outro lugar se tem Washington DC também. Mas enfim, então a ideia aqui é realmente dar apoio para a comunidade brasileira. Então o grupo está formado por alguns comitês, então tem o comitê do combate à violência doméstica, o comitê jurídico do qual eu faço parte, empreendedorismo e saúde e bem-estar, enfim, são alguns dos comitês. Então cada um aí tem um enfoque para estar sempre ajudando a comunidade brasileira. E você, o que você hoje mais faz dentro do Grupo Mulheres do Brasil, juridicamente falando? Eu trabalho dentro do comitê jurídico, então, na verdade, a nossa ideia é trazer informação, né? Trazer direitos
internacionais, direitos da Flórida, do Brasil, em que faça sentido para essa comunidade brasileira. Então, nosso principal papel hoje em dia é esse, é de estar mostrando os direitos das pessoas. É muito interessante, né? Eu acho interessante como que os brasileiros estão hoje nos Estados Unidos, outros lugares do mundo, acredito que também, se mobilizando de uma maneira mais organizada, sabe? Buscando mais, assim, direito, entendendo o nosso valor como comunidade real, que faz a diferença mesmo. Não só em termos profissionais, como até em termos políticos. Hoje você tem uma comunidade tão grande que ela, às vezes, ela pode mudar a situação política. Até mais aqui nos Estados Unidos, que é bem segmentado. Então, você tem a sua cidade, no Brasil é um bairro. Sim. Então, se você tem uma cidade, sei lá, Pompano Beach, Deerfield Beach, que tem uma quantidade de brasileiros absurda, o voto de um brasileiro, ele, que hoje em dia depois se torna, né, um americano, ele faz a diferença. A gente teve, eu lembro de uns 5, 6, 7 anos atrás, talvez um pouco mais, o pessoal do CCB, o Centro Comunitário Brasileiro, eles conseguiram chamar o xerife. E conseguiram, lá de Broward, e conseguiram ter um comprometimento dele, de que a polícia não ia mais pegar as pessoas no meio da rua e levar para a imigração, a não ser que fosse vindo por ordem judicial. Isso foi uma conquista feita ali. E nada é à toa. O prefeito de Pompano Beach, você faz qualquer evento brasileiro, ele vai. Ele não vai à toa, a política não faz nada à toa. Não, e eu acho que é aquilo que você falou, assim, a gente se organizar como comunidade e que tem alguns contextos que por mais que você more aqui há 50 anos, que você domine o idioma, outro dia eu estava conversando com uma amiga e ela comentou isso, assim, que um padre da paróquia dela que estava comentando isso, assim, que tem coisas que você sempre vai querer falar no seu idioma. Então, eu vejo assim, quando você reza, você fala no seu idioma. Quando você está vivendo o luto, você vai falar no seu idioma. Quando você está doente, você quer falar no seu idioma. Quando você está em conflito, você quer falar no seu idioma, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que realmente isso é importante. E a gente vê outras comunidades aqui que elas são tão estruturadas, tão organizadas e tão fortes. Exato. Eu acho que a gente tem que fazer a mesma coisa. Acho que estamos fazendo, né? Cada dia estamos fazendo mais, porque não é fácil, né?